Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, junto comigo. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. Amém? Lucas 22, 14. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor aí. Glória a Deus. E essa semana, se Deus quiser, eu já reorganizo a minha vida pastoral, os atendimentos, tudo que eu preciso fazer. Amém? Estar mais próximos de vocês, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Fala assim, repete assim comigo. Se pôs à mesa. Só até aí. E os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, partiu e lhes deu dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por todos vocês. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais um dia, mais uma noite, Senhor, diante da tua presença, e poder, Senhor, receber da tua preciosa palavra. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, me perdoa, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, que o Senhor use a minha vida, Pai, nessa noite pela tua misericórdia, que eu venha ser, Senhor, apenas um instrumento em tuas mãos, e que através de mim, Senhor, aquilo que for falado da minha vida, através da minha vida, seja algo que venha do teu trono. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Hoje, durante a manhã, eu estava na minha casa, e ali conversando com Deus, no momento em que eu tive em particular com o Senhor, e Deus me deu uma palavra a respeito de algo muito importante que nós precisamos aprender a viver. Amém, igreja? E o título da palavra de hoje é A Mesa de Cristo. Repete comigo: A Mesa de Cristo. O Marcelão fez uma arte aqui bem top, pegou uma imagem aqui do The Chosen, e é exatamente sobre essa mesa que nós iremos falar nessa noite. Amém, igreja? Esse texto de Lucas 22, 14, ele nos traz um ensinamento a respeito de um direcionamento que Jesus estava dando aos seus discípulos, através de algo que ele gostaria de viver, e através de algo que ele estava deixando como uma imagem, como uma mensagem, dizendo: olha, esse momento de mesa que eu e você estamos tendo agora, talvez seja o último. Talvez essa oportunidade de comunhão, repete comigo, comunhão. A mesa, meu irmão, ela nos proporciona isso, a comunhão. Ali existiam pessoas de caráteres diferentes, de personalidades diferentes, mas
No momento em que estamos assentados na mesa, independente daquilo que vivemos, independente daquilo que somos, independente das nossas falhas, é gerado uma comunhão em nosso meio. Amém, igreja? E o engraçado é que quando nós pegamos, né, a mesa, ela sempre teve um papel importante na história bíblica. No Antigo Testamento, vemos Deus chamando o seu povo para a comunhão através da aliança e através das refeições. Ou seja, tudo começa na mesa. Repete comigo, tudo começa na mesa. É por isso que nós temos hoje essa imagem da mesa e você precisa dar continuidade nesse legado, nesse papel de comunhão na mesa, que você não perca essa essência na sua casa, de poder se assentar com a sua esposa, de poder se assentar com os seus filhos ou com o seu marido, e poder ter um momento de comunhão na mesa. Amém, igreja? Porque o interessante desse texto é que diz assim, é chegado a hora. Jesus se pôs à mesa, ele se assentou à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Ou seja, ele estava dizendo: olha, eu irei passar por aquele processo que vocês já sabem. Eu irei passar por aquela perseguição que vocês já sabem. Eu irei ter que passar pelo momento da cruz, para que vocês entendam que o momento da mesa, o momento da comunhão é muito importante para vocês. Amém, igreja? E ele continua dizendo assim: pois eu lhes digo que nunca mais comerei, olha só, que nunca mais eu a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, quando Jesus deixa essa mensagem, é como se ele tivesse reunido eles e falado assim: olha, vocês estão vendo esse momento que nós estamos tendo aqui agora? Esse momento vai ser o último que eu vou ter com vocês. A oportunidade que nós vamos ter de comunhão, ela vai ser a última que eu e você iremos ter juntos. Agora para pensar comigo, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nenhum segundo, um minuto sequer sobre a nossa vida, sim ou não? O momento de comunhão, meu irmão, na mesa, ele é tão importante que ao sair para trabalhar, você não tem a certeza se você volta. Então aquele momento em que você está com a sua família, então aquele momento em que você está com os seus filhos, talvez seja a última oportunidade de comunhão que você tenha com ele, de poder olhar para ele e falar assim: filho, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja bênção na sua escola, que você preste atenção naquilo que você vai fazer hoje, que você seja o exemplo. Meu irmão, as maiores experiências que uma família possa ter, boas ou ruins, é na mesa. Você quer um exemplo disso? Aquela família maluca, irmão, aquela família treta mesmo, sabe? Que não pode se juntar, quem tem uma família dessa? Sempre alguém fala alguma coisa, não é? Tipo, o irmão é São Paulino, o outro é corintiano, e aí já envolve time no negócio, o Palmeiras não tem mundial, e o Flamengo esse ano não vai. Tiagão. Sempre tem um, meu irmão, que gosta, né, de desenterrar um defunto só para dar aquela treta na família, sim ou não? Então, é a mesa, meu irmão, que proporciona essas paradas. Eu lembro de experiências que eu tive, né, hoje Deus levou boa parte da minha família, meu avô, a minha avó, né, hoje eu só tenho minha mãezinha e minha irmã, meu tio, mas... cara, a minha família, meu avô sempre teve essa visão, de poder, sabe, aquele momento de fartura, e vamos todo mundo comer, e aí daqui a pouco, né mãe, rolava aquelas tretas, e que não sei o que, aí já levantava a unha e ia embora, e aí meu tio, e não sei, mas meu irmão, tudo acontece na mesa.
O exemplo que nós temos da mesa, é por isso que hoje nós temos um formato como célula, mas o nosso grupo, o nosso GM, que é o grupo de mesa, é exatamente para isso, irmãos, para que seja gerado essa comunhão, até mesmo daquela porta para fora, porque a verdadeira igreja, meu irmão, é a igreja da segunda-feira, amém, igreja? É aquela que cumpre tudo aquilo que foi declarado num culto como esse. Então eu vou colocar em prática. E Jesus estava dizendo exatamente isso para eles, olha, pois no versículo 17, pegando um cálice depois de ter dado graça, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês, de que agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ou seja, olha, essa é a última oportunidade que vocês vão ter comigo aqui fisicamente. Lógico que eles tiveram outras experiências, mas, meu irmão, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é algo muito importante, que a mesa, meu irmão, ela gera um convite de comunhão e de transformação. Essa palavra vocês vão entender lá no final, como que Deus me deu ela. Deus me deu ela através de um versículo sobre a vida de José do Egito, cara. Sobre a vida de José do Egito. E vocês vão entender hoje qual é o propósito da mesa. Hoje nós vamos refletir sobre 3 momentos principais em que Jesus estava na mesa. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: a mesa vai gerar comunhão em nosso meio. Sabe por quê, igreja? A primeira parte dessa palavra sobre a mesa, ela nos traz que a mesa é um lugar que gera perdão. A mesa, ela tem capacidade de trazer a comunhão e gerar perdão entre nós. Sabe aquele momento, meu irmão, de nós colocarmos as nossas indiferenças de lado e eu colocar para você e falar: Luizão, cara, me desculpa, brother, eu te dei um abraço hoje, que dia é hoje? Dia 23, né? Tá vendo, irmão? Não foi por maldade. Eu abracei ele hoje e falei: feliz aniversário, é teu aniversário hoje, né, Luiz? Ele falou: não, foi dia 20. Cadê o Pedro? Tá viajando. O outro também ia dar um abraço nele hoje, porque acho que foi ontem, né, Josi, o aniversário dele? Dia 21. Olha. Irmãos, a minha vida ficou, eu não sei mais os dias, eu só estou hospital, casa, remédio, e aí é isso. Então eu falei para a pastora ontem, falei: eu estou numa parada na minha mente, que assim, Deus está me tratando junto contigo. Falei para ela: porque eu não consigo às vezes raciocinar o que está acontecendo. Isso para mim é lamentável, irmão. Porque eu como pastor, por mais que hoje talvez eu não dê conta de lembrar do aniversário de todo mundo, mas é importante eu poder olhar e abraçar e falar: querido, feliz aniversário. O Formigão mesmo, outro dia, acho que passou 2 dias, né, Formigão? Falou: filhão, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Ele: ô pastor, estamos juntos. Falei: você desculpa. Mas, meu irmão, a mesa, ela gera isso entre nós. Ao ponto de nós deixarmos as nossas indiferenças de lado e poder, querido, olha, você me perdoa, cara. Você me perdoa porque eu não fui uma pessoa legal com você. A forma como eu falei com você não foi legal. A forma como eu fiz aquela colocação não pegou bem. Eu disse palavras para você que te magoou, então você me desculpa. Você me perdoa por aquilo que eu fiz. A mesa, ela tem capacidade de proporcionar isso, igreja. Amém, queridos? Abra comigo. Lucas capítulo 5, versículo 27. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Olha o que diz essa palavra. Lucas 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que era Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhes: siga-me. Levi, levantando-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete. Repete comigo: um grande banquete. Aí é onde inicia, meu irmão, uma grande história. Vocês estão entendendo?
que tudo começa na mesa? Vocês estão entendendo o que a Ana Júlia falou, que crente só gosta de comer? É isso. É mesmo, irmão. Você quer ver o crente feliz? Faz uma comunhão e chama ele, irmão, vai ter um churrasco lá em casa. Amém? Cola aí, irmão, na faixa. Na faixa, então, aleluia. Não é, Julião? Para que eu vou parar para falar isso, né, cara? Meu Deus do céu, Jesus, usa minha vida, Pai. Fala assim, Senhor, perdoa o pastor. Pode falar, irmão. Um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: é na mesa, irmão. É na mesa que é gerado, sabe? Aquele momento em que o pai bate na mesa e fala: pô, pá, eu vou parar, hein? Não é? Não é assim que funciona. Começaram a acusar ele, tipo, cara, vocês estão andando com esse cara, mano. A galera do vôlei está andando com um mano que fumou maconha. Tô brincando, Vaso. É porque é assim, irmão. Eu fui já discriminado porque um dia eu fumei pedra. Eu já fui discriminado porque eu tinha tatuagem. A galera não colava comigo. Mas também não queria colar com eles, irmão. Então foi exatamente nisso. Chegaram, olharam para os discípulos e falaram: mano, vocês têm noção? Na casa de quem vocês estão? Vocês têm noção quem que é esse cara? Aí Jesus na hora fala: peraí, mano. Não é assim que funciona, irmão. Se vocês estão aqui, por mais que vocês sejam fariseu, por mais que vocês façam parte de alguma facção, vocês estão na mesa, cara. E a mesa é lugar de comunhão. Eu não admito isso daqui não. E olha o que ele fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele testifica dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí eu fico imaginando, irmão, porque nessas horas quando eu leio essa palavra, eu imagino Jesus olhando para Mateus, né, que era Levi, falando assim: cola comigo, mano. Hoje você tem lugar na minha mesa. Hoje você tem lugar para sentar junto comigo. Independente daquilo que você fez, ou independente daquilo que você foi, ou independente daquilo que você cometeu, há um lugar na mesa para você. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: independente daquilo que você fez, ou daquilo que você foi, há um lugar na mesa para você. Há um lugar na mesa para você. Aleluia! Eu fui entender isso depois da minha conversão, irmão. Porque assim, só minha mãe sabia. Não é que eu estava bem, porque eu morava ali na casa dela. Mas quando eu ia na casa de algumas pessoas, a galera ainda ficava meio assim, não é? Já pegava o celular e... Por quê? Minha mãe sabe, né, mãe? Que tinha na frente biqueira. Ia tudo para a biqueira. Então, irmão, até você se achegar e sentar numa mesa e as pessoas entenderem que você foi transformado, isso é um processo. Sabe por quê, irmãos? Abra comigo de novo. A mesma história com os mesmos caras. Lucas 7,36. Lucas 7,36. Quem achou, dá um glória a Deus. Olha que maravilha esse texto. Convidado por um dos fariseus para jantar. Ele foi convidado de novo. Comunhão, é ou não é? Jesus, cola aí, que hoje vai rolar uma macarronada. Jesus foi à casa dele e reclinou-se aonde? Na mesa, irmão. De novo. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: de novo. Tudo começa na mesa. Aí Jesus se assentou. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora,
trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou por trás de Jesus aos seus pés, chorando, e começou a mostrar-lhe, a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está colocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Você imagina, meu irmão, a cara do fariseu. Você imagina no momento em que ele ali todo, cheio de pose, tipo, vou ver se esse cara está na pegada mesmo, se ele é profeta. Vou te chamar para ir na minha casa hoje. Aí, meu irmão, chega do nada uma mulher pecadora, adúltera, e começa, meu irmão, ali sem falar nada. Ela começa a derramar molhar os pés de Jesus, começa a secar com o cabelo dela, um perfume caro, e aí pega um óleo e unge o Senhor. É aquele cara e olha e fala: esse cara está trazendo impureza para minha casa. E olha a continuação do que diz. Ao ver isso, o fariseu, sabedoria, quem está tocando, respondeu-lhe Jesus. Aonde? Na mesa. Na mesa. Simão, tenho algo a lhe dizer. Irmão, não sei se você viaja comigo, mas eu entro nessa palavra. Eu imagino tipo assim, cara, eu sentado na mesa, Marcelão, olhando, tipo, falando, para que esse cara foi falar isso? E o mais engraçado, sabe o que é? Que a Bíblia diz que ele não falou para Jesus, ele falou para si mesmo. E Jesus conseguiu entender aquilo que estava no coração dele. E aí fala assim: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. E disse-lhe: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? Aí o cabeção responde. Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado, a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa. Aí começa, irmão. Sabe aquela conversa tipo assim: eu não devia ter falado isso? Entrei na sua casa, mas você nem me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas próprias lágrimas e a enxugou com os seus cabelos. Você nem me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Irmãos, esse texto, ele é a testificação de que a mesa, ela gera um ambiente de perdão. Sabe, eu não sei você, meu irmão, mas aquele momento que você está sem graça, e você é convidado para ir. Aí você fala: mano, falei um monte pro pai dela, cara. E agora vou ter que almoçar lá porque é aniversário da mãe. Amém, homens? Ou então vamos inverter?
Falei um monte para minha sogra. Olha para o irmão e fala assim, agora pegou. Quando envolve sogra na pregação, irmão, falei um monte para minha sogra. Xinguei ela de tudo quanto é nome. Agora eu vou ter que almoçar lá porque é aniversário do meu sogro. Aí você chega, né, irmão? Aquela cara de crente. Cumprimenta todo mundo. Né? Fala com o cunhado. E a sogra está lá cozinhando. Você nem na cozinha vai. Com medo de tomar uma panelada. Aí ela chama todo mundo para comer. Aí você senta. Ela sabe que tu é o obreiro da Avance Church. Olha que lindo. Formidável, né? Ela olha para a tua cara e diz assim: vamos agradecer ao Senhor então pelo almoço. Você pode orar aí, Mateus? Ele tinha xingado a sogra, não foi ele, amém? Estou só dando exemplo. Ele tinha xingado a sogra de tudo quanto é nome, meu irmão. No sábado e domingo ele estava lá e ela olha para ele e fala assim: agora eu quero ver se ele está na pegada mesmo. Irmão, a primeira coisa que o Mateus vai fazer é olhar para ela e falar assim: olha, antes de qualquer coisa, eu queria pedir perdão para a senhora. Porque se eu for orar aqui agora, eu tenho certeza que a minha oração não vai passar desse lugar. Porque eu estaria sendo um grande hipócrita. Então eu quero pedir perdão para a senhora. Quando eu disse para a senhora que, não vamos falar, que senão o irmão colhe, aí vai e fala, né? Só o pastor da munição, os irmãos falam, eu vou falar para minha sogra. Então, meu irmão, aquele momento gerou o quê? Perdão. Você, meu irmão, naquele momento você foi posto à prova. Amém, queridos? A mesa, ela tem a capacidade de proporcionar isso. Sabe por quê, igreja? Já estamos caminhando para o final. Tem uma frase de um homem que eu gosto muito, chamado Bill Johnson. Essa frase ela diz assim: para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do seu direito de entender. Você entendeu? Para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do seu direito de entender. Sabe o que é isso? Eu não vou pedir perdão, mano. Quem começou foi ela. Se só eu pedir perdão, não vai virar bagunça aqui. Irmão, existe uma frase que anda comigo já há quase 15 anos. É melhor ter paz do que ter razão. Quando você abre mão, meu irmão, você olha, você engole aquela torrada seca. E a vontade que você tinha, irmão, era de incorporar o Hulk dentro de casa e quebrar tudo. Aí você olha para ela e fala: me perdoa. Ele sai pisando firme, irmão. Mas sabe por que ele faz isso? Porque se ele não fizer naquele momento, ele vai precisar fazer na mesa. A mesa vai precisar proporcionar isso. E existe uma outra frase também de uma pastora que eu gosto muito, a pastora Leila Paz, a esposa do pastor Carlito, que diz assim: o perdão é a casa aonde Deus mora. O perdão é a casa aonde Deus mora, irmão. E a segunda parte dessa palavra, para que nós possamos entender a importância da mesa. A mesa sempre será um lugar de provisão. Amém, homens? Você quer um exemplo? Eu não sei na sua casa, mas na minha sim. A pastora, ela senta na mesa com um caderninho, mês a mês,
Aí tem aquelas abençoadas, né? Aquelas compridinhas, sabe aquela compridinha? Chamada Semig e Copaz? Que está ali presente todo mês, e fora as outras cositas a mais, não é? Cartão de crédito e lá vai. Ela olha para mim e fala assim: e agora? Amém, homens? Aí é ali, meu irmão, que Deus começa a trabalhar. Aí você fala, né? Senhor, 2 dias para... Eu tenho que arrumar 9 mil em 2 dias. E agora, Senhor? Só que, meu irmão, a mesa ela proporciona isso. Sabe aquele momento de escassez, que é só o arrozinho, irmão, e o ovo? Ovo e arroz e ovo. E aí no outro dia é arroz com ovo. E aí é uma semana ovo com arroz. Só que é exatamente nesses lugares, irmãos, aonde você tem a oportunidade de pegar na mão da sua esposa, daqui a mão, varão. Glória a Deus, tudo bem? E você começa a orar: Senhor, meu marido já está criando pena. Traz a provisão, Pai. Não aguento mais o ovo. E é naquele momento, meu irmão, em que Deus ouve. É naquele momento, meu irmão, que Deus começa a abrir as portas. É o clamor do justo na mesa. É onde você rompe o céu, irmão. É onde você rompe a atmosfera espiritual. E Deus fala: ô Jesus, eu vou mandar semana que vem um pacote de salsicha, mas vai dar uma segurada no ovo. E daí Deus vai trabalhando, amém, igreja? Mas a mesa, ela traz isso, ela nos proporciona isso, provisão. Sabe por quê? Abra comigo, Mateus capítulo 14, versículo 15. Um pouquinho de água para mim lá, por favor, Lucas. Mateus 14, 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos seus povoados e comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para eles comerem. E eles lhes disseram: tudo o que temos são 5 pães e 2 peixinhos. Talvez essa hoje esteja sendo a tua realidade, irmão. Você abrir a tua despensa e você fala: Senhor, que situação, mano. Você olhar para a tua conta e você falar: Jesus amado, o que eu faço? E aí você olha para a tua mão, meu irmão, e você só encontra 5 pães e 2 peixes. Irmãos, é exatamente nesse momento em que Deus usa esse recurso que você tem tão pouquinho para gerar milagres na sua vida. Sabe, queridos, eu aprendi uma coisa na minha caminhada: muito sem Deus, obrigado, querida. Muito sem Deus é nada, mas pouco com Deus é muito. Se eu tiver Jesus na minha casa, irmão, eu não preciso de nada. Só tenho 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Aqui já não tem mais mesa, mas vamos lá. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, partiu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram,
E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos. Deus não está preocupado com aquilo que você vai ter. Ele olha para aquilo que você tem, porque é exatamente sobre aquilo que você tem que virá um milagre sobre a tua vida. Deus, ele não precisa de grandes recursos. Ele precisa apenas de um coração disposto para gerar milagres. 2 pães. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Todo mundo crente, irmão. Aí eu vou contar um testemunho para vocês, só para dar uma descontraída. Fomos num congresso lá em Campinas. Um rio já entendeu que ele está envolvido. Quanto nós estávamos? Quanto nós estávamos? Tinha 12, olha que interessante, 12. Tinha 12. Aí na hora que nós entramos, estava escrito assim: coma à vontade, né, Marcão? Tá me olhando aí, não vai fugir não. Coma à vontade, era 25, por R$25. Aí estava eu, olha lá, ali o bodybuilder, Diogo, Mateusão, Leitão, Marcão, cadê? Levanta aí, o Xandinho estava também, não estava? Quem estava? O Lucas estava. Tinha uma galera, Marcelo. Irmãos, quando acabou, falou assim, pode ir almoçar lá e tal. Aí a galera foi. Só que esse irmão tinha mais ou menos umas 300 pessoas naquele momento da parte da manhã, não tinha? Ali, essa galera subiu, mano. Sabe? Soltaram os caras, mano. 1h30 da tarde, aquele rango entrando para dentro da igreja e os caras agoniados. Quando os caras entraram lá, meu irmão, para poder comer, foi duas rodadas, irmão. A mulher olhou para o obreiro da casa e falou assim: olha, vai lá, cancela as vendas da ficha porque acabou tudo. Não tinha comido, irmão, diante de Deus, não tinha comido 40 pessoas. O Diogo pegou uma assadeira, irmão. Cadê o Diogo? Olha lá, ó. Pegou uma assadeira de uma lasanha de macarrão. Ele levou ela sozinha, irmão. A mulher olhou para os 12 e falou: sangue de Jesus tem poder. Tomara que seja culto de libertação no próximo horário. No tanto que, sabe o que a mulher fez? Ela trocou a placa, coma à vontade, 45. Ela falou: agora quero ver eles vir. Não foi ninguém, irmão, porque estava todo mundo duro. De 25 foi para 45, tipo, maior inflação. Os caras destruíram, irmão. 12 caras, meu irmão, tome cuidado quem você chama aqui da igreja para comer na tua casa. Tome muito cuidado. Você não tem noção, irmão, do prejuízo que você possa tomar. Amém, igreja? Só para dar aquela descontraída. E a última parte desse texto, dessa palavra, finalizando, a mesa é um lugar onde nós renovamos a nossa aliança. A mesa é um lugar de renovação de aliança, igreja. Abra comigo agora vocês vão entender de onde veio essa palavra. Abra comigo Gênesis capítulo 43, versículo 15. Entenda essa palavra. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e levantaram-se e foram ao Egito,
e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse o administrador de sua casa: leve esses homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ou seja, ia estar todo mundo na mesa de novo, amém, igreja? Ele fez como José lhe havia ordenado, levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados para a casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar e nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos a essa estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que um dinheiro de cada um de nós estava na boca do saco de cereal, o nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro no saco de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, de vocês colocou esse tesouro no saco de cereal. E eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens para a casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, e também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente, para que quando José viesse ao meio-dia, pois ouviam que ali haviam o que de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e se inclinaram até o chão diante dele. E ele lhes perguntou, como tinham no passado, e disse: o pai de vocês, aquele velho a quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, o nosso pai, vai bem, ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, o filho de sua mãe, disse: este é o irmão mais novo de vocês, a quem vocês me falaram? E acrescentou: que Deus lhe conceda a graça ao meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar aonde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: sirvam a refeição, sirvam a comida dele, a mesa a uma parte, e a comida deles também numa mesa à parte. E também os egípcios que comiam com eles foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo, e eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Igreja, essa é uma história de um homem que tinha alguns irmãos. Vocês sabem toda a trajetória, a história de José do Egito, amém? Amém, igreja? Ele foi discriminado pelos irmãos, discriminado pela família,
foi jogado dentro de um buraco, dentro de um calabouço, né? Foi vendido como escravo, depois foi assediado pela mulher de Potifar, foi enviado para dentro de uma prisão. Houve todo um processo ruim em sua vida. Só que, meu irmão, em nenhum desses processos, a Bíblia diz que no momento em que ele foi rejeitado pelos pais ou pelos irmãos, José chorou. No momento em que ele foi jogado naquele buraco, José chorou. No momento em que ele foi injustiçado pela mulher de Potifar e ele foi para dentro da prisão, ele chorou. Não, em nenhum momento a Bíblia diz isso. Amém, igreja? Mas no momento em que eles vão se assentar à mesa, em que José olha para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele não se conteve. Ele saiu do lugar da onde estava e foi para o seu quarto chorar. Sabe por quê, igreja? A família é a única coisa que nos proporciona o renovar de uma aliança. José olhou para aquele jovem e sabia que ele era filho de sua mãe. E ele soube que o seu pai também estava vivo. E aquele momento de mesa em que todos estavam sentados, foi exatamente o momento em que José entendeu que haveria ali um acerto, que haveria ali uma renovação de uma aliança. Então, irmãos, eu queria dizer algo para vocês. A família, a nossa família, é a única coisa que pode proporcionar essa renovação de uma aliança entre nós e Jesus. A família é a única coisa que consegue nos aproximar daquilo que é eterno. Amém, igreja? Sabe por quê, irmãos? Lucas 22:14, chegada a hora, Jesus se pôs-se à mesa. E os apóstolos estavam com ele. Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que cumpra o reino de Deus. Pegando o cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse, dizendo: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice. Olha o que ele estava dizendo para os discípulos. Voltamos novamente lá para o texto inicial. Este cálice é uma renovação, é uma aliança que eu estou deixando para vocês, para que vocês nunca mais esqueçam que a mesa, ela pode proporcionar comunhão e transformação. A mesa é capaz de proporcionar tudo isso para as nossas vidas. E sabe, queridos, a mesa ela não é um objeto comum em sua casa. Ela é um convite de Jesus para que você tenha relacionamentos profundos com Ele todos os dias. Só Deus sabe, irmãos, o que eu tenho vivido nas minhas madrugadas. Só Deus sabe o que eu tenho vivido na minha mesa. Sabe aquela palavra que Jesus trouxe sobre o aprisco? Quem estava aqui no culto passado? Pois é. Jesus está me levando a esse nível, irmão. Quando Ele falou comigo naquele corredor de hospital: hoje eu vou te mostrar o que é amar a sua esposa, assim como eu amo a igreja. Ela está me esperando, sabe para quê? Para mim poder ajudar ela a tomar banho, porque nem banho em pé ela consegue tomar sozinha, que ela tem medo de desmaiar, tem que tomar sentada. Isso somente a mesa proporciona, irmão.
Isso é a aliança que você tem com a tua esposa. Isso é a aliança que você tem com o teu esposo. E somente a mesa pode proporcionar isso, irmão. Somente Jesus pode restaurar tudo aquilo que foi desestruturado. Amém, igreja? A igreja nunca será o lugar mais perfeito da face da terra. Nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você entrou nesse lugar hoje, achando que esse lugar é um lugar perfeito, esquece. Aqui existem pessoas imperfeitas buscando a perfeição de algo eterno chamado Jesus Cristo. Aqui existem pessoas separando as suas cadeiras, todos os cultos para sentar à mesa e poder ser ministrado por Jesus. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque dentro dessa estrutura, que tem uma placa ali pendurado, existem pessoas, meu irmão, buscando a reforma de um caráter, de ser transformado em seu caráter. E eu me incluo nela, porque eu sou ser humano, meu irmão, e sou falho. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: eu tenho uma aliança com esse lugar. Eu tenho uma aliança com essa mesa, irmão. Eu estarei sentado todos os dias para poder receber cada um de vocês, independente do que vocês estejam vivendo, independente do que vocês estejam passando, mas nós veremos a glória do Senhor juntos. Juntos. Porque quando Jesus voltar, nós estaremos na mesa. A mesa ela vai proporcionar isso, igreja. A mesa ela proporciona transformação. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. A mesa ela proporciona cura. É por isso que Deus deu aquela adoração que um dia nós